Se liga nessa questão que eu trago para vocês no vídeo de hoje. 5 ao quadrado dividido por 5, abre parênteses, 28 menos 2 elevado ao cubo, fecha parênteses, dividido por 4. Uma questão recheada de elementos da matemática básica e eu convido você a tentar resolver. Deixar para mim nos comentários o seu palpite e depois, é claro, acompanhar comigo a resolução detalhada de tudo isso aqui em uma questão só. Temos também aqui umas operações que estão nas nossas alternativas e eu convido você também a descobrir qual delas que tem o mesmo valor que essa expressão. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar aqui o professor e vamos junto aprender matemática básica. Começando aqui, gente, essa expressão numérica, temos que notar que nela temos presença dos parênteses, tá? Os parênteses são muito importantes na matemática e, nesse caso aqui, ele ganha uma prioridade maior do que todas as outras operações. Começando por dentro dele, então, a gente deve resolver primeiro essa potenciação, que é a primeira operação que a gente vai resolver nesse exercício. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E isso aqui, pessoal, é igual a 8. Concordam comigo? Agora é só a gente reescrever todo o restante. Vai ficar 5 ao quadrado dividido por 5, abre parênteses, 28 menos 8, que é o resultado dessa potência aqui, né? Dividido por 4. Ainda dentro dos parênteses, devemos fazer essa subtração. 28 menos 8 é igual a 20. Vou reescrever todo o restante vezes, quando eu tenho um número em um parênteses, está presente ali a multiplicação, tá bom? Olha lá, vezes 20 dividido por 4. Dentre essas operações que sobraram aqui, né, divisão e multiplicação, a gente deve lembrar que da ordem de prioridade dessas operações. Sempre vamos resolver da esquerda para a direita, pessoal. Nunca se esqueça disso. Operações que têm a mesma prioridade é da esquerda para a direita, tá bom? Então, mas antes disso aqui, né, olha só, eu atropelando as coisas. Temos uma potenciação. Essa potenciação sai primeiro aqui, tá? Devemos resolver primeiro 5 ao quadrado. E eu vou fazer com vocês aqui em cima, ó. 5 ao quadrado é resolvido a partir dessa multiplicação aqui. 5 vezes 5. E 5 vezes 5, gente, é igual a 25. Concorda comigo? Beleza. Então, 5 ao quadrado é 25. Vamos substituir aqui e reescrever todo o restante, tá? Agora sim a gente vai no ponto onde temos multiplicação e divisão, tá bom? Agora sim, da esquerda para a direita, vamos resolver essa divisão aqui primeiro, ó. 25 dividido por 5, a gente acabou de ver que 5 vezes 5 é 25, logo 25 dividido por 5 é igual a 5. Vezes o 20 dividido por 4. Multiplicação e divisão, novamente, da esquerda para a direita. 5 vezes 20 é igual a 100. 100 dividido por 4 vai ficar fácil, hein, gente? Se a gente dividir 100 por 4, é a mesma coisa que você dividir R$1 para 4 pessoas. Fica 25 centavos, né, gente? 25. E essa daqui é a nossa resposta. Vou grifar aqui para a gente, colocar um círculo. E agora a nossa missão é tentar descobrir qual dessas operações aqui representa para a gente esse 25. Será esse log? Será esse termial? Esse primorial ou essa raiz quadrada? Se você já sabe, manda aí nos comentários para a gente conferir. E claro, venha comigo para você ver se acertou ou não. E também descobrir o valor de cada uma dessas operações, beleza? Começando aqui por esse log. Mas antes de resolver o log, vou pedir o seu like nesse vídeo. Se você chegou até aqui, eu acho que já merece, hein, gente? Se você estiver gostando do canal, gostando do conteúdo, manda aquele like, porque vai ajudar bastante aqui o professor. O log, ele procura um expoente, cujo valor dessa base aqui é 5, vai ser elevado, para dar o resultado 25. Em outras palavras, eu quero descobrir o expoente do 5 que resulta em 25. Se a gente olhar aqui em cima, ó, 5 ao quadrado é igual a 25, ou seja, eu já tenho exatamente o valor desejado aqui. O 2, que é o expoente dessa potência, é exatamente a resposta desse logaritmo. Portanto, log de 25 na base 5 é igual a 2. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Essa é a justificativa, tá?
Ó, 5 ao quadrado igual a 25. Por isso, o log de 25 na base 5 é igual a 2. Fechou? Letra A não é a nossa resposta, embora aparecesse, né? Temos um 25 aqui, que é exatamente o valor que a gente procurava, mas ainda não é a nossa resposta. A próxima é o 7 termial. O termial, gente, ele funciona da seguinte maneira. Vamos fazer uma adição sucessiva de números consecutivos, do 1 até o 7, começando pelo 1, né, sempre, e indo até o 7. Se eu quiser olhar de cima para baixo, eu começo no 7 e vou decrescendo até o 1. Também funciona. Você começa então com 7, adiciona o seu antecessor, que é 6, e vai decaindo e somando, gente. Subtrai e soma. Todas as vezes, aí é só você fazer isso até chegar no 1 e fazer esse resultado. 7 mais 6 dá 13, 13 mais 5 é 18, 18 mais 4, 22, 22 mais 3, 25, 25 mais 2, 27, 28 é o valor desse 7 termial. Bem pertinho da nossa resposta, mas ainda não é o valor desejado, beleza? A próxima operação é chamada de primorial. O 7 primorial, que está aqui para a gente como esse hashtag, deve ser feito da seguinte maneira. Primeiramente, precisamos dos números primos. São números muito importantes e vão aparecer aqui para a gente bastante, tá? O primeiro primo é o 2, depois temos o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. Daqui já está suficiente para a gente resolver. Precisamos descobrir quais são os primos menores ou iguais a 7. Olha, eles estão aqui, ó. O importante de listar é que eles ficam bem expostos para a gente aqui, ó. O 7 é, o 5 é, o 3 é e o 2 é. Lembrando que o próprio número, se ele for primo, ele vai ser considerado, beleza? Então eu vou fazer uma multiplicação desses números aqui. 7, vou fazer de outra cor. 7 vezes 5, vezes 3, vezes 2. Só multipliquei os primos menores ou iguais a 7. Se eu fizer essa conta, ó, 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105, e 105 vezes 2 é 210. Bem grande o valor, né? Passou longe da nossa resposta, mas aí a gente descobriu o valor desse primorial. A próxima operação, raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625, basta que a gente faça uma fatoração do 625. Olha lá. Para fatorar o número, eu vou utilizar os números primos como divisores desse valor. Começando pelo número 5, ó, perceba que o número que está aqui termina em 5, então ele é divisível por 5. 625 dividido por 5 é igual a 125. Essa conta dá para ser feita de cabeça, dá para você montar a continha que também funciona, tá? Todos os métodos aqui, desde que não esteja errado, vai dar certo. A próxima, ó, termina em 5, vai por 5 de novo. 125 dividido por 5 é igual a 25. E agora fica fácil. Dá para dividir por 5, fica 5. Divide por 5 de novo, fica 1. E aí chegamos no final. Descobrimos, então, que 625 é igual a 5 elevado à quarta potência. Olha lá. São 4 fatores 5. Se eu substituir aqui, ó, fica raiz quadrada de 5 elevado à quarta, e agora eu posso utilizar uma propriedade da radiciação. Eu tenho potência dentro do radical, então eu tenho que 4 sendo expoente e 2 sendo índice, eu posso montar um expoente fracionário. Isso aqui, em outras palavras, é a mesma coisa que 5 elevado a 4 sobre 2. Da onde que eu tirei isso? Dessa propriedade aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M sempre será a mesma base, o expoente dividido pelo índice da raiz. Isso é uma propriedade da radiciação, dá para ser mostrada, provada, beleza? 4 dividido por 2 é 2, então fica 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado a gente já fez aqui em cima, né, gente? 5 ao quadrado é igual a 25. Portanto, raiz quadrada de 625 é igual a 25 e essa daqui é a nossa resposta. Chegamos, então, que a opção correta bateu com a expressão. Resultado correto, então, opção letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Grande abraço a todos
e vamos para a próxima. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Temos aqui uma expressão numérica para poder resolver e eu convido você a vir junto comigo resolver essa questão. Se você já souber resolver essas operações que estão aqui, devemos encontrar apenas um número que representa a simplificação dessa expressão numérica. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é seu palpite, opção letra A, B, C ou letra D, e claro, venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem aqui do meu trabalho. Se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui todos os dias e deixa aquele like para fortalecer aqui o professor. Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos para a questão. Para resolver essa questão, gente, a gente tem várias formas de pensar aqui, né? Mas nem todas estão corretas. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer se a gente fizer alguma coisa errada. Por exemplo, vou fazer aqui de vermelho, de rosa, as opções erradas, né? O que a gente pode escolher para fazer errado aqui e encontrarmos a resposta errada. Se a gente fizer esse 5 dividido por 5 e esse aqui simultaneamente, a gente vai encontrar 1 dividido por 1, certo? Parece estar certo, mas, gente, isso aqui está muito errado, tá? 1 dividido por 1 seria 1 e encontraríamos a resposta letra A. Mas isso aqui, gente, está totalmente errado. Fazer as operações em ordem aleatória, isso não é possível, não pode ser feito, tá bom? Aqui a gente não tem várias operações, temos apenas uma. E quando isso acontece, a gente deve resolver da esquerda para a direita. E agora, então, vamos de verde resolver essas operações na ordem correta, que é na ordem da leitura. A gente começa da esquerda para a direita, resolvendo cada uma delas até chegar no final, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dá para aproveitar essa chave que eu fiz aqui, é esse 5 dividido por 5. Vamos resolver só ela por enquanto e manter todo o resto. 5 dividido por 5 é igual a 1, certo? E todo o restante eu vou manter. 5 dividido por 5. Aqui fica 5 e aqui também. Então, resolvemos essa aqui, dividido por 5 aqui, dividido por 5 aqui. Certo? De novo, a gente tem que fazer da esquerda para a direita. Aqui, uma estratégia interessante que pode acontecer e a gente vai utilizar para ficar mais fácil, é utilizar a forma fracionária para poder encontrar esse resultado. 1 dividido por 5 a gente poderia representar, por exemplo, por 0,2 e depois dividir o 0,2 por 5. Só que não temos nenhuma opção com valores decimais. Então, o que a gente vai fazer? Esse 1 dividido por 5, eu vou transformar ele em fração, tendo em vista que a gente tem algumas frações aqui nas nossas opções de resposta, né? Então, vai ficar 1/5 dividido por 5. Ó, o que eu fiz? Eu peguei esse 1 dividido por 5, montei uma fração dele e mantive a outra operação da mesma forma, certo? 1 dividido por 5 e 1/5, ambos resultam em 0,2, então resultam no mesmo valor. Então não tem problema utilizar essa notação. E agora a gente vai usar a definição de divisão de frações. Qual que é a divisão de frações? A gente vai conservar a primeira fração, que no caso aqui é o 1/5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. E para encontrar o inverso do 5, a gente tem que lembrar que o denominador é igual a 1, e para inverter é só trocar esse com esse. Numerador com denominador, resultando então em 1/5 também. Olha lá, o inverso de 5 é 1/5. E agora a gente tem 1/5 vezes 1/5. Se a gente fizer essa operação, a gente vai encontrar a nossa resposta, obviamente. A multiplicação de frações, eu vou pegar os numeradores e vou multiplicar, vou pegar os denominadores e vou multiplicar e colocar esse valor nas respostas. 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem, essa daqui, gente, é a nossa resposta. Aparentemente, a gente já pode eliminar essa aqui e podemos eliminar a última também. E aí sobrou duas operações aqui, né, na letra B e na letra C, para a gente poder descobrir qual delas que vale 1 sobre 25. É o 5 elevado ao quadrado ou é o 5 elevado a menos 2? Se você já souber, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite. Para a gente lembrar, vamos fazer o seguinte. A potenciação ela tem uma definição bem legal, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, não é difícil
e ela é feita a partir de uma multiplicação de números repetidos. Esse número que se repete na multiplicação, ele vai compor aqui a minha base, que é esse número que fica embaixo, escrito um pouquinho maior. O número que está em cima é chamado de expoente e ele vai ser exatamente a quantidade de vezes em que esse número se repetiu na multiplicação. No nosso caso, é 2. Em outras palavras, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, a gente lembra da tabuada, é igual a 25. Poxa vida, não é a nossa resposta, mas chegou bem perto. Ó. Percebam que o 25 é o inverso multiplicativo do 1 sobre 25. Então, agora a gente só deve saber se esse 5 elevado a menos 2 é, de fato, esse 1 sobre 25. E vocês verão que é. Por quê? A definição do expoente negativo, ele funciona da seguinte maneira. O expoente negativo faz com que eu inverta a minha base. Ou seja, o 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu inverter a minha base, a gente já falou que a inversão do 5 é o 1/5, né? E aí troco o sinal do expoente, lembrando que o expoente tem que elevar toda a base, por isso que eu coloquei um parênteses aqui. Troco o sinal do menos 2 e vira 2. Olha que legal. 1/5 elevado ao quadrado. 1/5 ao quadrado é igual a 1/5 vezes 1/5. E agora é só multiplicar. De novo, né? A gente já tem aqui, ó, 1/5 vezes 1/5. Lembrando que eu vou multiplicar o denominador e multiplicar o numerador. Então, vai ficar 1 sobre 25, que é exatamente o valor que a gente gostaria de encontrar. Portanto, resposta do nosso exercício, opção letra C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da explicação e desse tipo de questão. Eu vou trazer muito mais para vocês, é um vídeo por dia. Eu espero que vocês gostem e me acompanhem por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma questão que gerou polêmica aí por muito tempo, principalmente aqui nos canais do YouTube dos professores, e muita gente compartilhou esse tipo de problema e eu trago eles aqui de novo para vocês para explicar por que isso aqui tem uma forma correta de se resolver, tá bom? Temos na expressão numérica 18 dividido por 3, abre parênteses, 1 mais 3, fecha parênteses. O que muita gente se confunde é o seguinte, começa fazendo essa multiplicação aqui, ó, enxerga como se essa divisão fosse feita em cima desse divisor todo aqui, né? Só que isso não é verdade, porque existe uma ordem correta de se resolver as expressões numéricas. Existe uma hierarquia das operações. E a gente não pode sair fazendo conta do jeito que a gente deseja, porque isso vai dar errado em alguma hora, e nesse caso aqui dá muito errado, tá bom? Então como que faz para a gente resolver? A gente tem que seguir a ordem correta, que é a famosa ordem do Pendas. Não sei se vocês lembram desse anagrama aqui, ó. Pendas ou PED-MAS, né? Por que o M e o D pode alternar a ordem? Porque esses dois aqui, ó, eles têm a mesma prioridade, da mesma forma que esses dois também têm a mesma prioridade. A multiplicação e a divisão é a mesma coisa, e a adição e subtração também. Só que uma é o inverso da outra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não existe que um vem na frente do outro. Se eu tenho as duas operações na mesma questão, eu faço da esquerda para a direita, tá? Tanto essa quanto essa, na ordem em que elas aparecem. E é isso que a gente vai ter que tomar cuidado nessa questão. Mas antes de falar sobre essa adição, subtração, multiplicação e divisão, existe um parênteses, que é representado por essa letra P aqui, né? Todos os parênteses, colchetes, chaves, todos esses elementos da matemática são feitos primeiro, de dentro para fora, começando do mais interior e vai saindo até chegar na hora que não tiver mais nenhum desses elementos, beleza? Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma das contas mais fáceis da questão, que é esse 1 mais 3. É a primeira coisa que a gente deve fazer, beleza? Então, eu vou manter aqui o 18 dividido por 3, porque a gente não vai mexer nessa operação ainda. Aqui acontece a principal coisa que eu digo para vocês. Muita gente confunde porque não sabe o que tem entre o 3 e o parênteses. Mas entre o 3 e o parênteses, a gente sabe que tem multiplicação. E se você não sabe, eu estou te dizendo agora. Por quê? É a mesma coisa se eu tivesse o 3 e uma letra, né? 3x. É 3 vezes x, mas eu não preciso escrever a multiplicação, né? Não tem nada de multiplicação implícita, não tem nada disso.
é a multiplicação, só que ela não está escrita, tá bom? Porque é 3 vezes o que está dentro do parênteses. Então, logo após eu resolver os parênteses, eu multiplico por 4, certo? E aí, agora é só seguir a ordem. A gente viu aqui, falei para vocês agora há pouco, que a multiplicação e a divisão, elas têm a mesma prioridade. Não existe isso também que faz primeiro multiplicação, depois divisão. Não, as duas têm a mesma prioridade. Inclusive, dividir é a mesma coisa que multiplicar. E aí eu falo isso com muita certeza, porque, por exemplo, vamos fazer 6 dividido por 3. Faz de conta que é essa operação que eu quero fazer. Isso aqui é a mesma coisa que 6 multiplicado por 1/3. Ou seja, as operações, elas têm a mesma característica, né? Uma divisão, ela é uma multiplicação também e vice-versa. Então, todas elas estão baseadas em uma única operação. Então, como as duas têm a mesma ideia, elas têm a mesma prioridade. Então, a gente vai resolver da esquerda para a direita. Vamos começar no 18 dividido por 3, tá bom? Se a gente fizer 18 dividido por 3, a gente encontra esse primeiro valor. E 18 dividido por 3 é igual a 6, beleza? O vezes 4 eu vou manter. E agora é só fazer a multiplicação. Lembra da tabuada? 6 vezes 4 é igual a 24. Beleza, chegamos aqui na resposta do nosso problema, tá? 24 é o valor desejado para encontrar aqui nessa questão. E agora a gente só tem que resolver as opções de resposta aqui, as alternativas, para ver qual delas que é a nossa resposta. Qual delas que é 24? Você sabe? Deixe para mim nos comentários. E agora também vamos resolver cada uma delas. Venha comigo para você acompanhar essa resolução. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Porque é muito importante. Eu trago vídeo todos os dias de matemática para vocês, matemática básica, e isso aqui tudo misturado nessas operações novas, junto com essa matemática básica. Se você puder gostar desse vídeo, né? Ou seja, curtir esse vídeo, eu vou ficar muito feliz, beleza? Vai ajudar bastante aqui o meu trabalho no YouTube. Agora vamos resolver. A primeira coisa que a gente tem que resolver aqui é essa radiciação. E para resolver uma radiciação, eu vou fazer o seguinte: vou pegar esse número que está aqui, que é o nosso radicando, e eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma fatoração. 2025, vou colocar aqui. E a fatoração nada mais é do que uma decomposição em fatores primos. Faço essa traçada aqui do lado para a gente poder fazer as divisões. E aí é o seguinte, eu vou dividir por números primos, até o quanto eu conseguir, até chegar no número 1. E aí isso vai ser uma decomposição dos números primos, por números primos, né? O 2025, como ele é terminado em 5, já é a principal coisa. A gente tem que determinar aqui, detectar, na verdade, quais divisores a gente consegue utilizar nessa operação. Eu posso tentar o 3, porque o 3 também vai dar certo, mas logo de cara eu vejo que o número termina em 5. Se o número termina em 5 e eu estou fazendo fatoração, a ordem aqui não interessa. Eu posso começar dividindo pelos 5. Pode ser que na hora de encontrar os valores aqui dê alguma mudança, mas o 5 ele consegue dividir. E aí eu vou fazer essa divisão. 2025 dividido por 5 vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a... Se eu dividir o 2000, fica 400. Se eu dividir o 25, fica 5. Será que é 405? Acredito que sim. 405 é o nosso valor, certo? Agora a gente tem que fazer outra divisão. E dá para dividir por 5 de novo. Concorda comigo? Se eu dividir por 5, 400 por 5 fica 80. E o 5 dividido por 5 dá 1, 81. Olha que legal. É assim que eu faço conta de cabeça. Você consegue fazer conta de cabeça dessa forma? Eu quebro o número em dezenas e milhares aqui, né? A parte divido no meio e faço a divisão separadamente, depois junto as duas. Funciona, tá bom? 81 já não dá para dividir por 5. Aí a gente vai dividir por outro primo, que no caso aqui é o 3. Percebam que eu comecei pelo maior e vou terminar com o menor, mas não tem problema nenhum, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. 81 dividido por 3 é igual a 27. Ah, mas como você sabe isso, professor? Ah, é só fazer muitas contas que a gente acaba decorando aí algumas operações, né? O nosso 27 dá para dividir por 3 também, que é igual a 9. E esse aqui já é justificado pela tabuada, porque é simples, né? O 27 está na tabuada do 3 e também na tabuada do 9. O 3 divide o 9, fica 3. E o 3 divide o 3, fica 1. Fechou aqui no número 1. Critério de parada, eu vou fazer um traçado e vou agrupar de 2 em 2, porque a nossa raiz ela é uma raiz quadrada.
E multiplicações repetidas geram potências. E se a gente conseguir fazer uma potência de expoente igual ao índice da raiz, elas são operações inversas. E é isso que eu vou fazer. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. E 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Muito bem. Tendo em vista que a nossa raiz ela é exata e aqui tudo é quadrado, perdão, e aqui tudo é multiplicação, a raiz do produto é igual ao produto das raízes, eu posso cortar a raiz com todos esses expoentes 2, cada um separadamente, tá? E o resultado da minha raiz vai ser 5 vezes 3 vezes 3. Então, 5 vezes 3 vezes 3 é igual a 9 vezes 5, 45. Logo, raiz quadrada de 2025 é igual a 45. Deu para aproveitar bem o espaço aqui, não entrou na nossa expressão numérica. Raiz quadrada de 2025 é igual a 45. E não é a nossa resposta, beleza? Mas foi uma forma de aprender um pouquinho sobre raiz quadrada também. A próxima operação que a gente tem que trabalhar aqui é o termial. O termial é esse símbolo, né, de interrogação que vem ao lado direito do número e a gente tem que saber o que esse símbolo faz, o que essa operação faz. Ela funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu vou pegar o número que está sendo aplicado e vou adicionar a todos os seus antecessores até chegar no 1. O que é isso, professor? Essa frase tão complicada que você falou. Vai ficar 3 adicionado ao seu antecessor, que é o 2, é o número que vem antes dele, tá? Mais o antecessor do 2, que é o 1. E aí eu paro no número 1, tá? Não vou antes dele, não. Continua até o número 1 e depois para. 3 mais 2 é 5 e 5 mais 1 é 6. Logo, 3 termial é igual a 6. Muito bem, nesse ponto já temos duas operações resolvidas e as duas não se encaixam aqui no valor que a gente encontrou, certo? O que teremos que fazer agora? Descobrir o valor do 6 primorial, e do 4 fatorial. E para isso, para resolver logo de cara esse primorial, inclusive vou escrever um nome para vocês, porque pode ser que confunda, tá? Primorial. Esse de cima eu comentei só, mas não escrevi, né? O termial. E o de baixo, daqui a pouquinho a gente vai ver, é chamado de fatorial. Todos têm a mesma terminação, mas é tudo diferente, tá? Não tem nenhuma igual. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o primorial. E foi bom ter escrito o nome, tá? Porque agora a gente vai olhar para esse primo aqui, ó. Esse primo faz lembrar a gente dos números primos. E eu vou escrever aqui no cantinho esquerdo para vocês, ó. Quais são alguns dos números primos, pelo menos os primeiros aqui, né? Para a gente poder utilizar nessa operação. Alguns números primos. O 2 é primo, o 3, o 5, 7 e assim por diante. A gente sabe que esses aqui são os números primos e é eles que a gente vai utilizar nessa operação, o primorial. Então, como que funciona o primorial? O primorial ele é formado por meio de uma multiplicação desses numerozinhos aqui, considerando como referência esse valor que está sendo aplicado. Nesse caso, a gente vai considerar todos os primos que são menores ou iguais, em alguns casos isso acontece, do que o 6, e vamos multiplicar. Nesse caso aqui, o 6 não é primo, então ele não vai entrar na nossa multiplicação. Vamos considerar apenas aqueles números que são menores do que o 6 e são primos, que no caso é o 5, o 3 e o 2. Esses três valores vão entrar na nossa multiplicação com o primorial, ou seja, 6 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2, que são esses três primos que são menores que 6. Basta multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor desse 6 primorial. Mas não é a nossa resposta. Eita, nós. Ficou só a última pra gente aqui, o 4 fatorial. E é bem interessante, o fatorial não é uma operação difícil, é uma operação simples que a gente conhece lá na escola, a gente já viu ela no ensino médio. E eu vou mostrar para vocês uma fórmula para poder decorar ou para você entender como que funciona essa operação. Então, o 4 fatorial ele vai ser baseado nessa operação aqui, ó. Se eu aplicar o fatorial em um número n, vou fazer aqui na frente, ó, n fatorial. Como que vai funcionar? Eu vou pegar esse próprio valor que está sendo aplicado, o número que está à esquerda da exclamação, vou fixar ele aqui.
ele vai multiplicar o antecessor dele. O que é o antecessor? A gente já viu aqui em cima no terminal. O antecessor é o número que vem antes dele, né? Natural. Então, é ele menos 1. Então, n menos 1. Muito bem. Fecha parênteses. Multiplica agora o antecessor desse, que seria o n menos 1, né? Que no caso é o n menos 2. Isso aqui vai se repetir até chegar no menor número natural, que é o número 1, positivo, né? Então agora a gente consegue entender como que funciona essa operação. Basta que a gente substitua o valor 4, que foi nesse caso aqui o valor aplicado nesse fatorial, nessa formulinha aqui. E aí depois você vai ver como que fica fácil. Começando então com o número 4, que é o número que está aqui à esquerda da exclamação, como eu disse para vocês, ele vai multiplicar o antecessor dele. O antecessor é só você pegar o 4, que está aqui no lugar do n, menos 1. E 4 menos 1, pessoal, é 3. Muito bem. Depois temos o 4 menos 2, que seria o antecessor do 3. Qual é o número antecessor do 3? É o 2, né? E, finalmente, o antecessor do 2, que é o 1. Agora é só multiplicar. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24. E olha lá, 24 vezes 1 é exatamente a nossa resposta. 24 é o valor que a gente gostaria de encontrar. Vou circular aqui pra gente, vai ficar bonitinho. E aí, gente, encontramos um valor na expressão numérica. Beleza, fomos para as alternativas e encontramos o valor equivalente. Nesse caso, então, se fosse uma prova, a gente marcaria aqui opção letra D. Mesmo não sendo uma prova, a gente acaba marcando, porque essa é a parte legal dos vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ele termina por aqui, já marcamos a resposta. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer, caso ainda você não tenha feito isso. E comente aí se você conseguiu, se você teve dúvidas e tudo mais. Vamos conversando e eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.